Olá, pessoal, vamos continuar a nossa correção. Quarta questão diz o seguinte: a 27 graus Celsius, então, temperatura 27 graus Celsius, determinada massa de gás ocupa o volume de 300 ml. Então, V1 é igual a 300 ml. Calcule o volume. Ele quer saber, então, quem é o valor de V2, que essa massa ocupará se a temperatura se elevar a 47 graus Celsius. Então, T2 igual a 47 graus Celsius, sem que haja variação na pressão. Se não há variação na pressão, quer dizer que as pressões serão constantes. P1 e P2 serão iguais. O que a gente pode perceber com isso? Que essa transformação é uma transformação isobárica. Transformação isobárica. Qual é a fórmula da transformação isobárica? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Quem é o valor de V1? 300 sobre T1, que é 27, é igual a V2, que nós não sabemos quanto vale, sobre T2, que é igual a 47. Multiplicando os meios pelos extremos, 27 V2 é igual a 14.100. V2 vai ser igual a 14.100 dividido por 27. V2 vai ser igual a 522,22 ml, certo? Essa é a resposta, essa é a resposta da quarta questão. Quinta questão. Para o estudo da relação entre pressão e volume dos gases, o ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada. Pesos de massa conhecidas são então colocadas sobre o êmbolo da seringa e os correspondentes volumes do gás são anotados. Com base nessas informações, aponte a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever relação entre pressão e volume do gás na seringa. Gente, tem uma coisa importante que a gente deve saber nessa questão. Qual é essa coisa importante? Na questão, ele só fala sobre pressão e volume. Se ele só fala sobre pressão e volume, isso quer dizer que a temperatura ela vai ser constante. Se a temperatura é constante, então nós vamos ter pressão vezes volume serão constantes. Certo? Porque é uma transformação isotérmica, onde aparece somente pressão e volume no processo. Então, a resposta correta seria a letra E. Vamos para a próxima questão. Sexta questão. Certa massa de gás perfeito, contida em um recipiente de 2 litros, então volume 1 é igual a 2 litros. Tem temperatura de menos 73 graus Celsius. T1 é igual a menos 73 graus Celsius. Sob pressão de 38 centímetros por Hg. P1 é igual a 38 centímetros por Hg, centímetros de mercúrio. Essa massa gasosa é totalmente transferida para outro recipiente de volume 1 litro. Então, V2, aqui é V1, desculpa, V2 é igual a 1 litro. Para que a pressão do gás nesse recipiente seja de 1,5 atm, P2 é igual a 1,5 atm. Devemos elevar sua temperatura de, então ele quer saber quem é T2.
Percebam que são dados aqui vários elementos. Isso dá para a gente perceber que essa fórmula, a fórmula que nós iremos utilizar, será de equação geral dos gases, que é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Quem é P1? Mas aí tem um detalhe. Percebam que a pressão aqui está de centímetros de mercúrio e aqui está de ATM. O que a gente pode observar? Nós teremos que transformar de centímetro para ATM. Para transformar, nós iremos utilizar aquela regrazinha, que 1 ATM corresponde a 760 centímetros de mercúrio. E 38 centímetros de mercúrio vai se converter em X. X vezes 760, 760x. 38 vezes 1, 38. X é igual a 38 dividido por 760. X é igual a 0,05 ATM. Agora, com o valor dado da pressão, nós vamos colocar na fórmula. P1 vai ser igual a 0,05 vezes V1, que é 2 litros, sobre T1, que é menos 73. É igual a P2. Quem é P2? 1,5 vezes V2, que é 1, sobre T2, que nós não temos. Multiplicando aqui, a gente vai ter 0,05 vezes 2, vai dar 0,1, sobre menos 73. 1,5 vezes 1, 1,5, igual a T2. Vamos fazer aqui, vai ficar 0,1 T2 é igual a 109,5. T2 vai ser igual a 109,5 dividido por 0,1. T2 vai ser igual a 1095 graus Celsius. Esse é o valor que nós temos. Vamos para a 7ª questão. Sim, aqui a gente vai ver qual a resposta certa, letra C, né? Vamos para a 7ª questão. 7ª questão diz assim: sabe-se que um gás mantido num recipiente fechado exerce determinada pressão, consequência do choque das moléculas gasosas contra as paredes do recipiente. Se diminuirmos o volume do recipiente e mantivermos constante a temperatura, a pressão do gás, veja só, ele está dizendo que a temperatura vai ser constante. Se a temperatura é constante, e a gente sabe que o volume vai ser diminuído, se o volume vai ser diminuído, a pressão aumentará. Porque quando a temperatura é constante, nós vamos ter uma transformação isotérmica. E na transformação isotérmica, volume e pressão serão inversamente proporcionais. Então, se o volume vai diminuir, a pressão irá aumentar. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente termina de corrigir e vamos para as próximas questões.